Considere o problema em que a gente tem um conjunto de pontos amostrados de uma função e eu gostaria de reconstruir a função. Ou seja, eu tenho apenas a função tabelada em alguns pontos, mas eu quero conhecer a função para todos os pontos dentro do intervalo coberto pela tabela. Esse é o problema de interpolação e o assunto desse vídeo de hoje. Então, o enunciado do nosso problema de interpolação é, dado um conjunto de pontos, encontrar uma função que passe por esses pontos. Vamos pegar o exemplo da função seno. A função seno só é conhecida em alguns ângulos, esses ângulos notáveis, né? São as 4 bolinhas que estão marcadas aí no gráfico. Como eu não conheço a função seno para outros valores, eu gostaria de construir uma função contínua, então, que passe exatamente em cima desses pontos amostrados, de maneira que eu possa usar essa função, por exemplo, para aproximar o valor do seno em outros valores de x que não estão na tabela. Então, olha, essa função branca que está desenhada aí não é o gráfico da função seno, é o gráfico de uma função que interpola esses 4 valores da tabela. Agora, veja que o problema colocado dessa forma, apenas encontrar uma função contínua que passe pelos pontos da tabela, não está muito bem especificado ainda. Porque esse problema tem várias soluções. Essa função que eu desenhei aqui em vermelho seria uma outra possível solução para o problema de interpolação da maneira como eu o descrevi, né? Também é uma função contínua que também passa pelos pontos da tabela, então seria uma solução admissível. Para a gente ter a chance de deixar esse problema mais bem especificado, nós vamos ter que mudar um pouquinho a formulação. Então vamos especificar melhor esse problema. Vamos buscar um polinômio que passe pelos pontos. Agora o meu problema de interpolação virou o problema de interpolação polinomial. Dado um conjunto de pontos, eu quero encontrar um polinômio que passe exatamente em cima desses pontos. Bom, antes de eu explicar qualquer coisa para você, eu quero que você tente resolver por si só esse problema. Eu estou dando 3 pontos aqui e eu quero que você determine qual é o polinômio que passa exatamente em cima desses 3 pontos. Então, em menos 1 o polinômio tem que valer 6, em 2 ele tem que valer 3 e em 3 ele tem que valer 10. Então, agora dá uma pausa no vídeo e tenta resolver primeiro esse problema da maneira que você quiser. Daqui a pouco a gente continua. Como nós temos 3 pontos, né, e portanto 3 informações, é razoável que a gente proponha a busca de um polinômio de grau 2. Porque no polinômio de grau 2 nós temos essas 3 constantes, 3 coeficientes para determinar. Então, por exemplo, se a gente impor que o polinômio p é da forma a mais bx mais cx², então, impondo aí a primeira condição, p de x para x igual a menos 1, substituindo menos 1 aí na forma do polinômio p, a gente fica com a equação a menos b mais c igual a 6. Para a segunda condição, p de 2, a gente fica com a equação a mais 2b mais 4c igual a 3. E a última equação, p de 3, é a mais 3b mais 9c igual a 10. Então a gente fica com um sistema linear com 3 equações, 3 incógnitas para resolver, nada de especial, basta resolvê-lo da maneira que você quiser. E a solução, nesse caso aqui, é p de x igual a 1 menos 3x mais 2x². Mas o polinômio p não precisa ser escrito da forma canônica como a gente fez. Eu posso buscar representá-lo de uma maneira que fique mais apropriada para o problema que eu quero resolver, que facilite a resolução do meu problema. Então, por exemplo, aqui eu estou representando o polinômio p de outra maneira. Alfa vezes x menos 2 mais beta x mais 1 mais gama x mais 1 vezes x menos 2. Por que essa forma vai me ajudar? Como é que vão ficar as 3 equações agora no caso dessa representação? P de menos 1 sobra apenas menos 3 alfa, né? O segundo termo
e o terceiro se anulam, sobra menos 3α, então diretamente o alfa é menos 2. P de 2, nesse caso agora, o primeiro e o terceiro termo se anulam, sobra apenas 3β, igual a 3, beta diretamente igual a 1. E a última equação, P de 3, agora aparece alfa, beta e gama, mas o alfa e o beta já estão determinados, então é fácil descobrir o valor de gama. Gama igual a 2. Então, por fim, o polinômio P é menos 2 vezes x menos 2, mais 1 vezes x mais 1, mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 2, que é exatamente o mesmo polinômio que a gente tinha antes. Claro, o problema de interpolação aqui tem solução única, apenas a representação é que ficou diferente. Então veja que ter escolhido uma representação apropriada facilitou a conta que eu precisava fazer. Em vez de resolver um sistema linear 3×3, aqui eu praticamente saí com a solução de imediato. Esse aqui é um segundo problema de interpolação. Agora eu estou supondo que eu conheço de uma função f os valores que ela assume no zero e num certo ponto L maior do que zero. E além disso também estou assumindo conhecido o valor da derivada da função no zero. De novo eu quero determinar um polinômio interpolador. Por que esse problema é importante? Bom, esse problema aparece dentro de métodos de otimização. Então esse é um caso em que o problema de interpolação é ingrediente para um outro método, né? Nesse último exemplo, exercício, você tem que determinar qual é o polinômio de grau 3 que satisfaz essas quatro condições. O polinômio de grau 3 tem 4 coeficientes livres, então é suficiente impor que o polinômio seja de grau 3 e considerar essas quatro condições para determiná-lo. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta descobrir qual é esse polinômio. Como nesse caso nós temos quatro informações, eu vou propor um polinômio de grau 3. Né? Na forma canônica, esse polinômio se escreve como a mais a1x mais a2x² mais a3x ao cubo. E impondo as quatro condições que a gente tem, ficamos de novo com um sistema linear 4×4 para ser resolvido. Nada de especial, mas a gente já viu que bolando uma maneira mais apropriada para representar o polinômio, a gente deve conseguir facilitar essa fase da resolução. Por exemplo, se eu represento o polinômio de grau 3 dessa forma, b0 x menos 1 ao quadrado mais 1b1 x menos 1 ao cubo mais b2 x menos 2 ao quadrado mais b3 x menos 2 ao cubo, a gente recai agora em dois sistemas lineares 2×2, pequenos para serem resolvidos. Né? Veja, é um sistema linear que só tem b2 e b3 e um outro sistema linear que só tem b0 e b1. Então, a gente, em vez de resolver um sistema linear 4×4, estou resolvendo dois sistemas lineares 2×2. Propondo essa terceira representação para o polinômio P, agora a gente fica com uma situação mais simples ainda. Veja que nessa representação, P de 1 sobra apenas C0, então imediatamente eu já descubro esse coeficiente. A derivada em 1 sobra uma equação que envolve só C0 e C1, como C0 eu já sei, o valor de C1 sai de imediato. A equação para P de 2 só fica com C2 para ser determinado. E na equação para a derivada em 2 aparece C2 e C3, como o C2 já está determinado, C3 sai de imediato. Então essa representação das três que nós vimos aqui para esse problema específico, essa aqui é que fornece a solução mais simples. Pode até ser que exista uma outra representação para a qual a solução seja mais simples ainda. Para resumir o que nós vimos nesse vídeo. Primeiro que o problema de interpolação pode ser resolvido sem o conhecimento de nenhuma técnica em especial. Basta que você escreva o seu polinômio interpolador da forma canônica, como você está acostumado, e impõe as condições de interpolação, vai chegar num sistema linear para ser resolvido e tudo bem.
Outra característica desses exemplos é que a gente, em todos eles, trabalhou com polinômios interpoladores de baixa ordem. Essa é uma constante em problemas de interpolação. Normalmente não se faz problemas de interpolação, não se resolve problemas de interpolação para polinômios de ordem grande. E grande nem é muito grande não, né? Interpolação aqui grau 2, grau 3, grau 4. Até aí está razoável, muito mais do que isso já começa a apresentar alguns problemas. Nós vamos analisar o que acontece quando o grau do polinômio cresce. O terceiro ponto é que a dificuldade na resolução do problema de interpolação depende muito de como o problema é formulado. É possível montar o problema de maneira que a resolução do sistema linear fique simples, no caso particular que você está querendo resolver. Eu fiz isso de forma meio intuitiva aí nesses exemplos e sem explicar muito como, mas em outra aula a gente vai ver de que maneira isso pode ser feito de uma forma sistemática. Por fim, um último comentário aí sobre interpolação é que interpolação nem sempre é o problema final que a gente quer resolver, mas muitas vezes ele é o ingrediente de um outro método maior, como foi o exemplo, o segundo exemplo aí desse vídeo, em que o problema de interpolação, na verdade, auxiliava a resolução de um problema de minimização. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Num próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente, de forma sistemática, consegue resolver o problema de interpolação de uma maneira simples.